Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos observar uma fala de Jesus que pode passar desapercebida, mas ela é importante. Nesse momento que Jesus está conversando com discípulos, com a verdade, Mateus vai falar que é uma multidão, havia muita gente ali. Jesus, ele já está na última semana, é a sua última semana, antes dele ser preso, antes dele ser crucificado, é a sua última semana. Então, até aqui, pelo menos no Evangelho de Marcos, Jesus, ele trabalha para não ser conhecido. Ele cura, ele faz muitos milagres, mas ele trabalha para que não seja revelado às pessoas quem ele é. Porque a partir do momento que seja revelado quem ele com certeza ele seria preso. Então, ele trabalha sempre, ele cura alguém, liberta alguém, fala, não diga quem sou. Mas agora, já às vésperas dele se manifestar, era necessário que se revelasse quem ele era. Então ele vai se revelar. E aqui ele diz algo muito importante. Marcos 12, versículo 35. Vamos lá, no 35. Então Jesus, cumprindo o seu ministério de ensino, diz assim: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que é o Cristo? Que dizem que o Cristo é filho de Davi? Vou ler de novo. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Sei que talvez você possa não ter entendido muito bem, e para entender, embora pareça simples o texto, a gente tem que ler algumas vezes. Mas antes da gente chegar no texto para analisar, eu quero te fazer uma pergunta: quem é Jesus para você? Porque Jesus, ele questiona aqui a respeito de como os mestres da lei dizem que ele é filho de Davi. E Jesus, não é a primeira vez que ele pergunta. Nós temos um relato em outros evangelhos que ele vai perguntar: o que dizem que eu sou? Não é isso? Ele pergunta: o que estão dizendo por aí que eu sou? Quem eu sou? E aí fala para Pedro: e você, Pedro? Para você, quem sou eu? Então, uma pergunta recorrente, né? Que se Jesus está perguntando, é porque ela é importante. Você sabe que mais importante que uma resposta, muitas vezes, é a pergunta. E é um estilo de Jesus fazer pergunta. É um estilo de Deus. Observe que toda vez que Deus faz uma pergunta na Bíblia, irmão, observe essa pergunta. Não foi assim que Deus fez para o Adão? Por que você se escondeu? Né? Por quê? Porque Deus, ou onde você está? Quando Deus pergunta para Adão onde ele estava, é porque Deus não sabia? Deus sabia, quem não sabia era Adão. Então muitas vezes Deus vai perguntar para trazer, para provocar em nós respostas que nós mesmos não sabemos. E quando Jesus pergunta quem ele é porque realmente as pessoas não sabem quem ele é. E se você sabe, o que você precisa para conhecer alguém? Ou se eu perguntar para você, qualquer pessoa aqui, você conhece o pastor Natalino? E se eu perguntar para o Diego quem que é o pastor Natalino, o Diego pode dar uma declaração a respeito do pastor Natalino que seja diferente do que o Johnny vai dizer a respeito do pastor Natalino, porque são percepções diferentes da mesma pessoa. E a nossa percepção de alguém é baseada na nossa experiência com essa pessoa e naquilo que os outros dizem. Então pensa uma coisa comigo. O que você conhece de Jesus é baseado na profundidade do teu relacionamento com Ele e naquilo que os outros dizem. E deixa eu te fazer uma pergunta retórica. Pensa sobre isso. Imagina que Jesus é do tamanho da tua intimidade que você tem com Ele. A pessoa de Jesus na tua vida se resume ao nível do relacionamento que você tem com Ele.
Ou a pessoa de Jesus na tua vida se resume naquilo que você ouviu falar dele através de outras pessoas? Será que essa percepção é o suficiente para definir quem é Jesus na nossa vida? É ou não é? Jesus é muito mais. Porque eu não conheço tudo. Deus, ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo. E quanto mais busco, quanto mais fundo eu vou, mais ele se revela. Então imagina que o que você conhece de Jesus tem muito mais para ser conhecido ainda. Então, queridos, nós não podemos nortear ou nos conformar apenas com o raso que a gente conhece do Senhor. Tem muito mais. E a pergunta de Jesus, assim, estão dizendo, eles dizem, os mestres da lei, quem são os mestres da lei? Aqueles que mais são conhecedores da palavra. Porque até então, até antes de Jesus chegar, como é que Deus se manifestava? Através de quem? Da letra. Através da palavra. Mas agora ele vem em pessoa, ele encarnou, amém? Não é isso que João fala? No princípio era o verbo, e o verbo estava com... Mas o verbo se fez carne. Então tudo que se conhecia de Deus era baseado naquilo que estava escrito sobre ele. E quem é que mais conhecia a palavra? Os mestres da lei. Mas a partir de hoje, irmãos, mesmo que você nem saiba ler, mesmo que você nem seja um teólogo, mesmo que você nem conheça profundamente as Escrituras, mas se você tem sede pela pessoa e pela presença dele, na sua simplicidade, você pode ter mais conhecimento de quem é o Senhor do que um erudito, de um conhecedor da palavra. Amém? Depende da tua sede, da tua busca. Agora é o seguinte, então Jesus ele questiona, olha, os mestres da lei dizem que eu sou filho de Davi. E Jesus não está desmentindo ele. Só que ele diz, tem mais do que isso. E sim, Jesus é filho de Davi, amém? Isaías 9, versículo 4, vou ler para você aqui. São profecias que falam a respeito de Jesus. E o povo judeu conhecia Jesus como filho de Davi. Por quê? Porque foi profetizado dessa maneira. Isaías 9, versículo 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Sim, Jesus Cristo é filho de Davi. Em que sentido? Ele é a descendência, ele tem autoridade real para governar, para ser aquele que vai trazer o domínio, que trouxe o domínio sobre a terra. Mas não é só isso. Então Jesus não está negando a sua identidade como descendente de Davi. O Evangelho de Mateus, ele vai trazer isso e provas disso na genealogia, que sim, ele é descendente, ele é rei, ele é aquele que veio para governar. Só que o seguinte, nós temos a tendência de definir Jesus pela nossa necessidade, por aquilo que nós precisamos. Se eu conheço alguém baseado no que eu me relaciono com ele, aquilo que me relaciono com ele se torna quem essa pessoa é. Por exemplo, se eu tenho fome e ele me alimenta, quem é Jesus? Aquele que me alimenta. Ele é o pão da vida. Se eu tenho sede e ele mata a minha sede, quem é Jesus? Aquele que me supre. Então olha só, Jesus se torna para mim aquilo que eu necessito, e não tem problema nenhum, mas tem mais. Olha só, lembra da história daquele cego, que Jesus vinha andando, aquela multidão com ele, e aí ele, ouvindo que era Jesus, ele começa a gritar. Como é que ele gritava para todo mundo ouvir? Mas ele queria que Jesus ouvisse: Filho de, tem misericórdia de mim. Lá em Marcos 10, versículo 47, ele declara isso: filho de Davi. Por quê? Porque a palavra dizia que o descendente de Davi seria ungido.
o Cristo. Mas ele tem uma necessidade. Qual necessidade que esse cego tem? De ser curado. Então ele clama por filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então se manifesta na vida dele o Jesus da misericórdia, aquele que traz cura, aquele que restaura a visão. Então Jesus para Bartimeu era aquele que trazia sua cura, aquele que dava o que ele necessitava. Era assim que Bartimeu via. Olha só, quando Jesus ele entra em Jerusalém e ele pede um jumentinho, ele vem sobre o jumentinho lá em Marcos 11, no capítulo 9, o povo começa a gritar algo. Dizia assim: bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Porque eles sabiam que o descendente de Davi, que viria para reinar, ia libertar eles do jugo da escravidão que Roma impunha sobre eles. Eles estavam cativos, eles carregavam duros impostos sobre eles, então eles estavam buscando alguém que os libertasse daquele jugo de Roma. Então eles clamaram, e quando viram Jesus entrando no jumentinho, porque havia uma profecia sobre isso, eles começaram a gritar: hosana nas alturas, está aí o descendente de Davi, porque a necessidade deles era de libertação. Então Jesus se tornou para eles o libertador. Eu faço mais uma pergunta, de novo: quem é Jesus para você? Jesus é o Senhor da tua necessidade? Irmão, nossa nação vive um período, um momento triste. Nós somos acometidos com o maior imposto do mundo. Não existe nenhuma nação no mundo que é tão flagelada por impostos do que a nossa nação. O Brasil é uma das nações mais burocráticas para você fazer qualquer coisa, para alguém ter uma empresa, para você fazer um documento. É muita burocracia, nós somos afligidos por isso. Quem vai nos salvar? Senhor, salva a nossa nação. Nós oramos por governante justo, nós clamamos e nós vamos diante do Senhor, porque nós temos necessidade de sermos libertos desse jugo. Então Jesus se torna o Deus que nos liberta do jugo opressor do governo humano. Então esse é o nosso Deus. Quem é Jesus para você? É aquele que me libertou das drogas, é aquele que me perdoou, é aquele que me curou, é aquele que fez isso, aquele que fez aquilo outro. Mas ele é muito mais. É isso que Jesus está dizendo para eles. Sabe por quê, querido? Jesus curar, libertar, salvar não é o suficiente para que as pessoas reconheçam quem ele é. Porque, irmão, teve uma história que é relatado sobre Jesus, ele cura 10 pessoas que sofriam da mesma enfermidade. Quantos voltaram? Quantos voltaram? Porque ser curado não é o suficiente para reconhecer Jesus como ele é. E mesmo aqueles que não voltaram para agradecer, qualquer lugar que fosse, o que aconteceu com você? Foi curado, quem curou? Jesus. Quem é Jesus? Jesus aquele que me curou, Jesus aquele que me salvou, Jesus aquele que... Talvez nós possamos estar aqui assim essa noite. Se eu perguntar para você quem é Jesus, Jesus é Deus, Jesus é o que cura, Jesus é o que restaura. Eu fui para o encontro, não era ninguém, mas agora Deus fez isso na minha vida, Deus maravilhoso. Você pode estar dessa maneira, indo para o inferno com as suas convicções de quem Ele é, mas com convicções limitadas. Por isso que Jesus ele fala assim: os mestres da lei, aqueles que conhecem a palavra, dizem que eu sou filho de Davi. Eles não entenderam que tem muito mais. E olha no capítulo 11 ainda, no versículo 28, esses mesmos mestres da lei fazem uma pergunta interessante, Marcos 11, 28. E eles veem que Jesus está fazendo milagres, coisas ali, e eles perguntam assim: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Querido, nós podemos até aceitar que tu és filho de Davi, nós podemos até reconhecer que as escrituras diziam a respeito de você, nós podemos até aceitar que você pode se levantar como rei e se levantar contra o império de Roma, que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, mas nós nunca vimos um rei curar, nós nunca vimos um rei expulsar demônios, nós nunca vimos um rei ressuscitar mortos. Da onde vem a tua autoridade?
Vou dizer para você que Ele é muito mais do que a gente pensa. Jesus é mais. Vamos ler o texto de novo? Marcos 12, 35. E vamos pensar nisso. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Presta atenção no 36. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos lá no Salmo 110. Do que Jesus está falando? Ele está declarando o Salmo 110. Ele está pegando o Salmo de Davi, que Davi declara. Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Vamos entender aqui o que Jesus está dizendo para eles. Davi, assim como Abraão, Moisés, eram figuras máximas. Mas Abraão e Davi eram as duas figuras mais importantes da história do judeu. Abraão, por ser o pai da fé, a promessa, foi Abraão que comprou todo o território de Israel, né? E naquele momento que ele dá o dízimo para Melquisedeque, ele adquire aquela propriedade, ele é o dono daquela terra. Mas Davi é declarada a profecia de que o cetro nunca se apartaria da sua casa. Então aquilo que Abraão começou adquirindo a terra, a descendência de Davi ia garantir reinando sobre ela. Então Davi era extremamente importante. E eles estavam ali, muitos crendo que ele era essa autoridade davídica. Só que olha o seguinte, imagina, a visão que Davi no Salmo 110 está tendo, e Jesus fala que Davi está falando pelo Espírito Santo. Então é um salmo, inclusive, que é uma revelação que o Espírito Santo deu a Davi. Quem disse isso? Jesus disse no versículo 36 de Marcos 12. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu... Tem dois senhores aqui nessa frase. Que senhor é um e que senhor é o outro? Um senhor é Jeová, o outro senhor é Adonai. Ele está falando: o Senhor Jeová, que é Deus, disse para o Senhor Adonai: senta-te à minha direita. O que ele está questionando é o seguinte, versículo 37 de Marcos 12. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? Davi está aqui, Deus dá uma revelação para ele de um trono, onde ele vê Deus, e Deus fala para alguém: senta-te à minha direita. Davi, Deus, quem é esse? Quem é esse outro? Quem é esse outro Senhor? É Jesus. Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês me chamam filho de Davi? Como eu posso ser filho de Davi se Davi chama de Senhor o Senhor? Eu não sou filho de Davi, eu sou filho de Deus. Eu sou o Senhor que se assenta à destra de Deus. Eu sou aquele que foi prometido, não que eu seria um governo terreno, mas que sobre mim estaria toda a autoridade que está nos céus, que está na terra, e diante de mim todo joelho se dobrará. Esse é Jesus, querido. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que está diante de nós. Ele está dizendo: eu não sou descendência humana apenas, eu não tenho autoridade de um governo terreno. Por isso que perguntava: da onde vem a tua autoridade?
A autoridade que estava sobre Jesus veio de quem? Sobre Deus. Veio de Deus. Ele é rei sobre tudo, ele é soberano. Romanos capítulo 14, versículo 9. Leia comigo, a gente vai colocar aqui no telão, leia comigo essa palavra. Romanos 14, versículo 9. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Jesus fala assim, eu vou voltar de novo. Vocês dizem que eu sou filho de Davi, mas o próprio Davi disse pelo Espírito Santo que ele viu o Senhor que disse para o Senhor: assenta-te à minha direita. Eu não sou filho de Davi, eu sou filho de Deus. Ou eu vou dizer para você: eu sou o Senhor. Uau, pastor, que revelação! Eu sei disso desde os meus 3 anos de idade, que Jesus é Senhor. Sabe? Saber é diferente de viver. E uma frase que é muito forte é o seguinte: muitos de nós queremos o reino de Deus, mas não nos submetemos ao seu governo. Deixa eu te perguntar, Jesus é Senhor da tua vida? Jesus, ele é Senhor da tua vida? Ele tem autoridade e liberdade para tomar as decisões do teu coração? É o Senhor que diz o que você vai fazer e para onde você vai, com quem você vai, na hora que tem que ir? Se sim, ele é teu Senhor. Se não, não é teu Senhor. Esse é o ponto. Lucas 6,46, coloca para nós aqui. Responda não para mim, responda para Jesus. Lucas 6,46, irmãos, isso aqui é muito sério. Vamos ler junto? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Jesus Cristo é o Senhor? Porque é isso que Jesus está questionando. Ele é um monte de coisa para muita gente. Para alguns eles falam: vocês vêm a mim só porque eu alimento vocês, só por conta da comida. Vocês me procuram só porque eu curo as enfermidades de vocês, porque eu mato a fome de vocês, eu liberto, tiro de vocês os demônios, é por isso que vocês vêm a mim. Então, querido, Jesus, ele é um monte de coisa. Mas quando Jesus fala assim: faça isso, não faça isso, aí a gente fala assim: não, mas depende da interpretação do original, do hebraico, do grego, porque eu acho, porque antigamente... Não. Se ele é Senhor, você não questiona Senhor. Você se submete, você obedece. Para ser salvo, a salvação não vem através do reconhecer com a sua boca, e nem só de crer no seu coração, porque fé sem obras é morta. Eu posso ficar Senhor Jesus, mas eu não me comporto como um servo dele. E servir a Jesus, irmão, não é ser obreiro na igreja. Eu sou um servo de Deus, eu tenho um cargo, eu tenho função, não. Isso faz parte do teu chamado. Servir a Deus é ser obediente àquilo que ele está falando. Por exemplo, vá e não peques mais. Não, mas você sabe o que é por causa do tentador, é porque a carne é fraca, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, não peques mais. Ele é Senhor. E ele fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se nós não estamos obedecendo a ele, nós podemos chamar ele de um monte de coisa. Filho de Davi, como é que é? Os vários nomes. Aquele que cura, como é que é? El Shaddai, El Elyon, o que mais? Né? Tudo isso são atributos do que ele faz.
mas não quem Ele é. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor restaura. Ele é o Senhor. Então, quando eu reconheço só os seus atributos, eu estou apenas ligado a Ele porque Ele me faz alguma coisa, não porque Ele é. Então é muito sério. E aqui está o cerne de tudo. E nós, nessa noite, temos que ter noção, irmão, diante de quem nós estamos. Até a nossa postura define quem é que está diante de nós. Então, se eu e você viemos aqui por conta de algo que Jesus faz, nós podemos até reconhecer que Ele faz, mas não quem Ele é. Nós temos que lidar com uma coisinha chamada desobediência. Porque se eu não me submeto ao Senhor, eu estou sendo o quê? Desobediente. E a gente acha, como eu já falei muitas vezes, quem já falou assim, quando eu chegar no céu, irmão, eu quero encontrar algumas pessoas. Quem é um que a gente quer encontrar e dar um cor nele? Adão, né? Adão e Eva. Por que a gente quer chegar lá e pegar Adão e Eva para dar um couro neles? Porque por causa deles, nós estamos aqui sofrendo, né? Sofrendo de todas as formas e tal. As mulheres estão tendo dor de parto, os homens estão tendo que sentir o peso do labor, do trabalho, né? Então o homem, irmão, era para trabalhar e não sentir cansaço. Não é que o homem não ia trabalhar, ele ia trabalhar e não ia se cansar. A mulher ia ter filho e não ia sentir dor de parto, é só? Ia assim um atrás do outro, né? Então já está novo, né? Alegria. Mas agora o que vem? Vem. Culpa de quem? Quem negociou foi Eva, né? A Eva, ali Adão aprontou. Deus falou assim, vai ter que pagar com sangue, né, pastor? Aí ela falou, não dá para parcelar? Aí Deus falou assim, então vai todo mês. Todo mês você vai pagar uma parcela. A Bíblia não diz isso, tá bom, irmão? Mas alguém diz que como tem que pagar com sangue, mulher tem esse negócio de parcelar tudo, e Deus fala, então você vai pagar todo mês, vai sangrar. Porque não tinha nada disso. A desobediência, irmão, é o pecado original. E quando a gente porque a gente fala de pegar Adão e Eva, de dar uma coça neles, quando a gente menos percebe, a gente está cometendo o mesmo pecado. Você sabe que o pecado original não é a prostituição, embora tentam dizer que a maçã é um monte de coisa. O pecado original não é a mentira, o pecado original não é feitiçaria, o pecado original é a desobediência. E esse pecado continua batendo em nós. Efésios 2:1, Paulo está dizendo assim, a respeito daquele que já teve um encontro com o Senhor, aquele que mudou de vida. Efésios 2:1, Paulo diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só que a desobediência é algo que está em atuação agora, é um espírito que atua nesse século. É o que Paulo está falando, vou ler de novo. Vocês estavam mortos, está falando para a igreja, que antes eles se comportavam dessa maneira, mas agora não mais. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar,
O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu vou dizer uma coisa para você: quem caminha em desobediência não está cheio do Espírito Santo, mas caminha debaixo do jugo de um Espírito que não é de Deus. Então quem anda em desobediência, querido, não tem o Espírito Santo, mas tem um espírito da potestade do ar. Tem um demônio que domina sobre essa pessoa, porque ela não se submete a Deus. Será que nós estamos fazendo direito? Será que nós estamos obedecendo? A desobediência é algo muito sério. Algo que é um grau mais sério da desobediência se chama rebelião. O pecado que levou o povo para o cativeiro foi qual? Idolatria. Idolatria é quando você se prostra diante de algo que não seja de Deus. Mas Deus vai falar que a rebelião tem o mesmo peso do pecado da feitiçaria. Idolatria é quem presta culto a alguma coisa que não seja Deus. Feitiçaria é o que promove o culto. Você está entendendo? Idolatria é nós viemos aqui para adorar, certo? Você idolatra a Deus. Você é um idólatra, amém? Quem que nós adoramos? Nós adoramos, não posso dizer que você é um idólatra. Você é um adorador, não idólatra. Você é um adorador que adora a... Amém? E quem promove a adoração nesse lugar? Os ministros. Mas quando você faz isso em nome do inferno, não é adorador, é idólatra. Não é ministro, é feiticeiro. Então, onde os princípios estão contaminados, não é culto, não é adoração, não é ministério, mas é idolatria, feitiçaria e cheio de quê? De feiticeiros. Então, a desobediência gera rebelião, que é comparada à feitiçaria. A minha questão, a pergunta de Jesus é se vocês sabem realmente quem eu sou. E hoje o pecado maior, talvez o que seja a fonte da tua dor, a fonte daquilo que está te causando mal, não é o presidente da república, não é uma traição, não é um abandono, não é um desemprego, talvez seja a desobediência. Tanto que Paulo vai dizer que Adão desobedeceu, mas Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. E por que eu acho que Deus quer falar isso conosco? Porque eu comecei dizendo que nós estamos perto do fim. E quando a gente chegar, quando a gente cria uma história, né? A gente lembra quando dava um trovão, a gente falava que era São Pedro, né? São Pedro, né? A gente criou a imagem da porta do céu. Vendo os desenhos, né? Chegava na porta do céu lá, tinha lá São Pedro, não sei porque era São Pedro que estava lá na porta do céu, ou um anjo, e lá tinha que convencer ele se você ia entrar ou não entrar. E imagina que existe essa porta do céu, da maneira como a gente tem essa memória aí, e chega lá, você vai apresentar o que lá na porta? Fui curado, né? Fui carregar um monte de demônio, saiu tudo. É isso que nós vamos apresentar lá? É isso que vai promover a nossa entrada? Ou é a nossa obediência? O que nós vamos ter que apresentar diante do Senhor? Aquilo que Jesus fez em mim? Ou se eu permaneci naquilo que Ele fez em mim? 2 Tessalonicenses, abre comigo aí a sua palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Presta atenção. Mas obedecer o que, pastor? O que é esse negócio de obediência?
Vamos ler ali, ó. Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo, versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. A minha versão diz assim: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Peraí. Eu achei que se eu fosse na igreja todo domingo, já estava garantido. Eu achei que se eu fosse dizimista fiel, já estava garantido. Eu achei que se eu passasse no encontro, fosse obreiro na igreja, desse primícia para o pastor, eu dava uma cesta básica todo mês para quem estava precisando, ajudava a velhinha a atravessar a rua, deixava a grávida sentar no meu lugar no ônibus, já estaria tudo certo. Mas tem algo que ele fala lá: obedecer ao quê, irmão? Obedecer ao quê? Obedecer ao evangelho. Agora eu estou me localizando. O que eu tenho que fazer? Obedecer o evangelho. Então, aqui começa. Para você saber como que você vai ser salvo, como que você pode ser salvo, pega esta palavra, para você ganhar tempo, vai lá no Novo Testamento e começa a colocar em prática tudo o que está dizendo aqui. Por exemplo, você não pode olhar para uma mulher com um olhar impuro. Quem mentia não mente. Vamos ajudar mais. Vai lá em Gálatas 5. Vai dar uma lista para você dos pecados da carne e do fruto do Espírito. Longanimidade, domínio próprio. O que mais? Paciência. Tudo isso aí, irmão, é o que nós precisamos alcançar para sermos salvos. Ah, pastor, mas eu aprendi que Jesus conquistou a salvação na cruz para mim. É verdade. Se não fosse ele, nós, já tinha perdido. Ele alcançou. Não foi assim que Deus falou para o povo lá no Egito? Eu te preparei uma terra que emana leite e... Aí quando o povo saiu, Deus abriu o mar, o povo chegou, atravessou o deserto. Quando chegou na beira, falou assim: essa é a terra que eu dei para vocês. Aí Deus falou assim: pega 10, um de cada tribo, e vai lá e vê como é que a terra é boa. Foi 10, chegou lá, a terra maravilhosa, mas tinha gigantes. Mas o que Deus falou? Entra lá e conquista. Deus, ele já conquistou a eternidade para mim e para você. Ele já liberou. Agora você entra lá e faz a tua parte. Amém? Então nós vivemos agora num período, nem sei se fala mais disso, que agora fala que é uma teologia da hipergraça. Não é? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, meu lindo, meu querido, meu cheiroso, não é? Tudo, você não precisa fazer mais nada que Jesus já fez. Irmão, quando Jesus se revela, ele aparece com um avental, com um espanador, com uma bandeja de ouro, dizendo assim: o que queres que eu te faça? É esse Jesus que é pregado. É esse Jesus que o mundo, que o espírito da potestade do ar, esse que engana a igreja nos dias de hoje, é o que está ensinando. Que eu e você, irmão, somos lindinhos de Jesus, e ele nos ama, irmão, porque ele decidiu nos amar. Isso não é o evangelho. O evangelho, irmão, que Jesus prega é o quê? Aquele que quer me seguir tem que renunciar a si mesmo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga. Este é o evangelho. Se você quer seguir a Jesus,
mentindo, prostituindo, fazendo bruxaria, fazendo... Tá, nem vem, não perde seu tempo não, não vem, nem vem para a igreja. Não vem, não vai ser bênção. Já vai fundando, porque vai perder tempo. Agora, se estiver disposto a pagar preço, a sofrer, a chorar, a se render aos pés do Senhor, e Ele nos reconhece como seus filhos dessa maneira. Então o caminho é a obediência. Se a nossa ruína é a desobediência, qual que é a chave para a gente sair disso? A obediência. E gente, a palavra obediência é difícil. Porque obediência, quem tem mãe aqui sabe, quem tem pai sabe, obediência nem sempre vai ser gostoso. Quando a mãe fala assim, vem almoçar, já vou, não vou chamar de novo, mas você está te chamando para você fazer uma coisa boa, é gostoso, você vai sentar e vai comer. É gostoso obedecer a um chamado de o almoço está pronto. Agora é gostoso nesse frio quando sua mãe fala assim, vai tomar banho. Aí você dá assim, vai lavar a louça. Algumas pessoas gostam de lavar a louça, outras pessoas não. Algumas pessoas gostam de tomar banho, outras pessoas não. Adolescente geralmente não gosta de tomar banho. Mas aí é gostoso? Então, a mãe não está perguntando assim se você gosta. Ela está falando o quê? Vai. Então nós estamos associando nos dias de hoje, vamos falar aqui que só tem crente nesse lugar, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mãe, eu vou dizer para você, a minha experiência de vida, que muitas vezes a vontade de Deus não é boa, não é perfeita e não é agradável para mim. Mas ela é boa, é perfeita e é agradável para Deus. Então a gente está aqui assim, eu estou servindo ao ministério. Eu não estou me sentindo bem. Está entendendo? Eu não estou me sentindo bem. Então acabou o meu tempo. Virou a chave. É um novo ciclo. Mas quem disse que Deus chamou você para se sentir bem? Ele chamou você para obedecer. Imagina essa conversa no Getsemane. Jesus chega lá, não dá não. Dá não, Deus. Por que, Jesus? Não estou me sentindo bem. Mas você não está se sentindo bem assim, alguma coisa aqui dentro, no meu peito, assim que não tá legal. Não, Jesus, Deus imagina a resenha. E Deus fala assim, tá, mas o que mais? Eu estou doente. Mas doente quanto? Está até sangrando aqui, ó. E aí Deus fala o quê? Deus não fala, irmão. Porque a palavra foi dada. Mas Jesus ainda fala, não, é o seguinte. Vou dar uma chance para o Senhor decidir, Deus. Seja feita a tua vontade. O que você acha que Deus fez? Jesus saiu de lá, irmão, para ser traído. Jesus saiu de lá para ser morto. E talvez quem era aquele amigo mais próximo, aquele que conhecia Jesus, que sabia que Jesus não estava legal, na hora que o soldado ia prender Jesus, aí ele foi lá e passou a faca na orelha. Ele falou, não, ninguém mexe nele, porque ele não está legal. Irmão, não se mete nos propósitos de Deus na vida dos outros. Não se mete. Jesus poderia ter falado, tá vendo? Tá vendo? Mais um que concorda comigo. Aí imagina a rebelião ali. Mais uma rebelião, não. Ele vai lá e põe a orelha de Malco de novo. Fala, não, Jesus. Não, Pedro. Eu preciso ir, cara. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Porque a gente não caminha por sentimento. A gente caminha por obediência. Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Olha só o que Paulo vai dizer aqui.
Nós vamos terminar essa noite, irmão, orando, obedecendo. Mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, segundo a ordem do Deus eterno, para que todas as nações obedeçam à fé. O que o Senhor espera? Que todas as nações obedeçam. Obedeçam o quê? A fé. Qual que está ali? 16:26. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem fé? Quem tem fé aqui? Fé no quê? Fé na vida, fé no amor, fé que Deus pode... Não é fé no milagre, fé na cura, fé em quê? Como que eu sei que alguém tem fé? Como que eu sei que alguém tem fé? Pelo milagre? Porque a gente tem a ilusão de achar que quando uma pessoa vem testemunhar alguma coisa aqui, o testemunho dela é o fruto da fé. Pode até ser. Mas sabe qual que é o resultado da fé? Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você está passando uma dificuldade na sua casa, na sua família, em algum lugar? Está difícil? Tá. Você tem fé que Deus vai mudar a história? Tenho. Mas por que você não vem adorar a Deus então? Porque eu não estou legal. Ué, você não tem fé? Mas então o que adianta eu ficar choramingando? Você não tem fé? A fé, ela é comprovada por obras. E essa obra, irmão, não é cesta básica, não é ajudar o necessitado, não. É você trazer à realidade aquilo que é invisível, porque a fé é algo invisível. Eu creio que Deus está cuidando de tudo. Eu creio que Deus está fazendo. E você está lá choramingando, está magro, abatido. Por quê? Não tem fé? Então faça como se já tivesse acontecido. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus, amém? João 14:21. Vamos ver se a gente ama a Deus mesmo? João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Pode deixar o versículo aí. Quem é que ama a Deus? Não é quem dá mais glória mais alto na igreja. Não é aquele que largou do serviço para servir missões lá, né? Que largou tudo. Não, esse aí ama a Deus. Às vezes a gente faz mais para nós do que por Deus. Irmão, quem ama a Deus não é aquele que faz, é aquele que obedece a palavra. Aquele que honra, aquele que cumpre o chamado, aquele que obedece o evangelho. Às vezes, irmão, vai ter alguém sentadinho no banco aqui que não tem nenhum ministério. Mas é uma pessoa que vive o evangelho de verdade, e essa pessoa ama mais a Deus do que de repente alguém que está aqui em cima chamado para o altar. Agora, Deus ama todo mundo? O que você acha? Será? Aquele que me ama será amado por meu Pai. Opa! Quem que vai ser amado pelo Pai? Tá, quem é que ama? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é quem? Logo, Deus ama quem lhe obedece. Então, Deus não ama todo mundo. Ele amou a ponto de dar o seu único filho e dar a eles. Por exemplo, a mãe, você desobedeceu, você está brigado lá com a sua mãe. Mãe não vai deixar você com fome, vai? Não vai deixar você com fome. Mas ela vai fazer para os irmãos seus que estão ali todo dia, aquele bifão acebolado, aquela batata frita, aquela coca geladinha, vai fazer a janta. Eles vão comer tudo e quando você chegar, você não tem para mim? Não, você não merece. Mas tem comida lá, ó. Se você quiser cozinhar, tem panela, tem água, tem fogo, tá aí. Você se vira. Não é? Ela não deixa com fome, mas fala assim, agora você se vira. Deus, ele fala isso. Ele fala o seguinte:
eu já proporcionei para você tudo que você precisa para ser salvo. Eu entreguei meu filho, já fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua. Você tem que me amar. Como que eu te amo? Seguindo e obedecendo as Escrituras. Então é ilusão da gente chegar que Deus, Ele amou todo o mundo, mas Ele não ama todo mundo. Consegue entender? Ele amou o mundo inteiro, mas Ele ama aquele que o ama. E como que nós sabemos quem o ama? Quem obedece o teu evangelho. Então nós podemos estar correndo sério risco de declarar: venha o teu reino, mas eu não quero o teu governo. Eu reconheço o teu reino na terra, mas eu não me submeto ao seu senhorio. Ai, não, por quê? Porque eu quero viver segundo o meu coração. Eu quero estabelecer as minhas regras. Você está estabelecendo um motivo, você está estabelecendo um lugar de desobediência dentro do reino de Deus. E Deus conhece nosso coração. Então eu não tenho como negociar com Deus seus princípios, irmãos. Então os meus problemas só serão de Jesus quando Ele for o meu Senhor. Enquanto Ele não for o Senhor de tudo, Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a minha vida. Não é fácil esse negócio, né? É complicado isso daí. Mas a gente tem que falar a verdade, sabe por quê? Porque os dias se aproximam e o Senhor vem. Jesus só será Senhor da sua vida se você obedecer. A obediência é uma expressão de fé. Não basta ter fé, tem que guardar a fé até o fim. Porque a gente fala assim: quem crer será. Então eu criei, eu tenho fé. Só que tem gente que só teve fé uma vez. Só que Paulo, ele vai falar assim que ele combatiu o bom combate. O que mais? Completei a carreira e guardei a fé. A fé, ela não pode ser perdida. Como é que está a tua fé agora? Se você sente que você está desfezado, é hora de você restaurar isso na sua vida, porque é a única certeza, irmão, a única garantia que nós temos da eternidade está fundamentada na fé. E a fé fundamentada na obediência, ali está fundamentada a nossa eternidade. Você está entendendo? E tem muitas pessoas que abandonaram a fé. Sabia disso? Tem gente que fala assim: ah, como é que você está? Ah, eu estou em crise. Ah, eu estou fraco. Ah, eu estou meio frio. Não, mas você está em pecado. Estou desanimado. Não, você está em pecado, porque você já perdeu a tua fé. Porque tem pessoas que saem da igreja, assim, saem do convívio de um lugar que tem um CNPJ, de um grupo que se reúne, e fala assim: ah, mas eu não saí de Deus, eu não sei o que tem, eu só estou desanimado. Irmão, você já viu quem tem fé desanimado? Você já viu quem tem fé parado? Você já viu quem tem fé dá tempo de alguma coisa? Não. Porque aquele que tem fé é imparável, né? O crente viverá pela fé. Eu não estou dizendo que não tem dia que você possa estar cansado, que você possa estar abatido, entendeu? Mas nunca desanimados, não é isso que a palavra fala? Abatidos, mas nunca desanimados. Ah, tem um crente rabugento, já viu? 40 a mais aqui, sabe? O rabugento, né? E tinha que falar: ó céus, ó vida. Quem que era isso aí? Era um... O Luiz sabe. Você lembra disso aí, Luiz? É. Olha lá, né? Ó céus, ó vida, né? E tinha o rabugento, né? Que era o cachorro, né? Como é que o rabugento fazia? Hã? É. Então, Apocalipse 2,4. Só esse texto e mais um para a gente orar. Apocalipse 2,4.
Irmãos, nós estamos perdendo a fé. Perdemos o primeiro amor. Eu estava vendo, não sei se você viu esse negócio de internet, um rapazinho, era coisa assim, jovem, vai à casa da sua namorada, que está a 5 km da sua casa, ele vai correndo. Quem viu isso aí? Aí é um jovem, ele tira a camisa, ele faz lá, né, filmando. Falta 4 km e tal. Aí daqui a pouco ele está sem camisa, só falta 3 km. Aí fica todo mundo, né, batendo palma, porque ele correu 5 km para ver a namorada. Ai, que bonitinho, né? Tudo bem. Ô, irmão, quando você está apaixonado, irmão, misericórdia, né? Você levanta a tampa do poço, trabalha 7 anos a mais, não é isso? Né? Hoje, irmão, tem Uber. Há 20 anos atrás, irmão, namorar aqui no Amanda é correr risco de vida. Não é, Eliane? Não é, Leandro? Aqui, irmão, era correr risco de vida. E tinha rixa, Amanda 1 e Amanda 2. E você tinha que ir nos lugares, irmão, você não sabe se voltava, qualquer coisa ali. Mas por quê? Por conta de, né, de um amor, de uma coisa assim. Então quem está apaixonado, irmão, é intenso, né? Nem sempre ali você está convicto, mas você... Então o que o Senhor está falando é o seguinte, né? Abandonou o seu primeiro amor. Já ficou aquela coisa morna, já não é mais aquele ânimo, né? E isso não pode morrer no nosso coração. Jesus, ele é Senhor, amém? O rei, só para a gente concluir então, nossa geração, nenhum de nós aqui viveu debaixo de monarquia. Nosso sistema é o presidencialismo. Nosso sistema, nós elegemos pessoas que nos representam muito mal, né? Nós elegemos alguém que me representa. Na monarquia, não. Na monarquia, o rei, ele deve governar para o povo, né? Na monarquia, se o rei é crente, diz que o povo é abençoado, mas se o rei é ímpio, o povo perece. Porque o rei, ele faz para o povo, e o povo fica esperando do rei. E o rei vai gerar as coisas e vai servir o povo também. E o rei vai proporcionar a saúde, o rei vai proporcionar a educação. Então, de certa maneira, a visão do rei é uma visão assim daquele que é o provedor das coisas, aquele que mantém a ordem, aquele que é dono do exército e mantém proteção. Essa também é a visão de Jesus. Só que a visão do Senhor é diferente. A visão do Senhor é quando Ele olha para mim, irmãos, eu abaixo a cabeça. Quando Ele fala vai, eu vou. Quando Ele fala volta, eu volto. Quando eu falo eu estou com fome, Ele fala não está na hora de comer, então não estou mais com fome. É assim que funciona o senhorio. Nós somos servos, nós somos escravos do Senhor, só que a diferença é que o nosso Senhor é bom. O nosso Senhor, Ele é bom. Irmão, coisa maravilhosa é Deus olhar para nós e falar assim, servo bom e fiel. E nós servimos ao nosso chamado como se nós estivéssemos servindo a homens. Mas Jesus, né, Paulo vai ensinar ao contrário, sirva a homens como se estivesse servindo ao Senhor. A submetemos, não a homens, mas submetemos a Deus. É lógico que se você estiver no lugar onde você tem que negociar os seus princípios, não é de Deus. Mas a submissão é algo que nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Então, eu queria trazer essa indagação de Jesus. Não é só isso. Jesus é mais. Ele é Senhor. E olha, pouco prestamos culto para Ele como Senhor. Porque o nosso culto, a nossa adoração, ela é de uma maneira litúrgica que não demonstra que Ele é Senhor. Como assim? Não estou entendendo. Qual que seria uma demonstração litúrgica de que nós estamos adorando o Senhor? Como é que você se porta diante do Senhor? Como é que a gente chega diante do nosso amigo? E aí, mano? Beleza? Firmeza? Como é que você chega diante do seu pai? Benção, pai. Como é que você chega diante do seu Senhor?
E nós não temos postura de prostração na igreja. Nós extravasamos, nós manifestamos, mas nós não nos submetemos. E é lógico que é uma demonstração física, mas fala muito daquilo que passa dentro do nosso coração. Submissão. Sabe aquela tua vontade de fazer aquela coisa? Coloca diante do Senhor. Se submete a Ele. Sabe aquele desejo de ir naquele lugar que você acha que seria o melhor para você? Submete a Ele. Se Ele liberar, vai. Se não, fica aí no teu lugar de prostração. Assim é caminhar debaixo daquele que é Senhor. Sabe a tua e a minha vontade? Não existe mais. Porque já não sou eu mais quem vivo, e Ele que vive em mim. Sabe quando eu estou pensando em parar e ir embora, e Ele fala assim, não deu a hora ainda. É perto daquilo, quando está chegando o horário de ir embora, você fala assim, graças a Deus, já começa a guardar as coisas, aí você escuta o patrão e fala assim, não, vou ter que fazer hora extra, hein? Oh, meu Deus do céu. Sabe quando você está no comércio, irmão, que você está lá, você vai dando a hora de fechar, já tem alguém segurado na porta, fazendo de conta, está espreguiçando, daqui a pouco chegam uns clientes, você fala, misericórdia. Né? Último texto, vamos colocar de pé, capítulo 2 de Filipenses, vou ler para você. Se você não entendeu, a minha intenção é gerar em nós um sentimento de rendição. Não só de postura física, mas uma rendição de coração, querido.